A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Amém? Eu sou o pastor Silvio Vieira Martini, da Igreja Evangélica Getsemane Memorial, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje vou ministrar acerca das palavras da nossa boca. Vou dar o nome com a minha boca. Vou ler, para começar, Provérbios, capítulo 6, o versículo 2. Enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Nos dias de hoje, às vezes nós esquecemos que o que falamos tem muito peso. Aliás, sempre teve peso. É que às vezes nós somos descuidados mesmo. E hoje eu quero falar um pouco, ministrar ao coração dos irmãos acerca das palavras que proferimos, que falamos. Vamos orar para iniciar essa ministração? Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, venha falar conosco essa noite acerca do que falamos, acerca das palavras que falamos. Fale conosco, abra o nosso entendimento, dai-nos compreensão, Pai, do quão perigoso é o que falamos, que possamos, ó Pai, entender e compreender o quão é importante sermos cuidadosos com as palavras da nossa boca. Em nome de Jesus, amém. Amém? Esse Provérbios, esse versículo em especial, há muito tempo ele me acompanha. Eu tive experiências com esse versículo, sofri afrontas e prejuízos por causa de coisas que eu prometi, que eu fiz compromisso, e para cumprir foi muito difícil, foi com sacrifício. Então, esse versículo diz: enredaste com as palavras da tua boca, prendeste com as palavras da tua boca. Aquilo que falamos, irmãos, diante de Deus, tem muita importância, mas muita mesmo. Às vezes não compreendemos a dimensão disso, até que sofremos um dano ou temos um prejuízo. E então vamos perceber que aquilo que falamos pode ser mais tarde uma arma contra nós mesmos. Por isso vamos ser cuidadosos ao que falamos. Por isso essa noite eu quero falar com os irmãos, eu quero ministrar ao coração dos irmãos acerca do cuidado com que se fala. Seja para se comprometer ou para comprometer os outros. Seja para fazer uma promessa não é um voto? Então seja para fazer um voto ou para cumprir esse voto. Se você prometeu, você precisa cumprir. Você tem que ter esse entendimento. Você já deu sua palavra, agora você tem que ir até o fim. Senão, você está colocando o seu Deus de testemunha contra você. Você fez uma promessa, não cumpriu, ou votou um voto e não cumpriu, e agora o próprio Deus é testemunha contra você. Se você deu sua palavra, e sua palavra como cristão, ela tem peso diante dos homens e diante de Deus. Então, cuidado com o que você fala. Eu vou ler isso que falamos lá no Salmo de número 15, o versículo 4. É o finalzinho dele, mas eu vou ler todo o versículo 4 para você entender. O versículo 1 do capítulo 15 de Salmo está perguntando quem habitará no tabernáculo do Senhor, no monte do Senhor. Então Davi vai respondendo as perguntas. Então ele fala aqui no versículo 4:
aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado. Mas honra os que temem ao Senhor, aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que deu sua palavra e depois viu que vai ter prejuízo com o que ele prometeu. Seja uma palavra do negócio, seja uma promessa para ser cumprida, eu vou em tal lugar, eu não vou, eu te levo, eu não levo, algo assim. Com seu prejuízo ele vai cumprir, porque ele já deu sua palavra. São esses homens que Deus diz, esse habitará no meu santuário. Amém, irmãos? Então, seguindo adiante, vamos entender o quão perigoso é a gente prometer e não cumprir, ou falar palavras que são tolas, asneiras. A Bíblia, Jesus fala que toda palavra ociosa que sai da nossa boca, nós teremos que dar conta. É mais ou menos isso que eu quero falar com os irmãos. Mas eu quero ir além. Eu quero que você perceba que algumas palavras, mesmo que ociosas, ela tem consequência não só para você prestar conta, mas às vezes para quem você ama, para quem você preza, e isso vai te causar prejuízo. Amém? Lá em Provérbios 18, 20, são também 2 versículos que eu gosto muito, que ele fala que é o fruto da nossa boca. Então vamos ler. Provérbios 18, 20 e 21. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida está no poder da língua. Talvez você já ouviu falar sobre isso, que as palavras que você fala pode matar alguém, pode ser de grande prejuízo. Mas você pergunta, mas eu falei e não fez nada. Sim, não fez nada naquele momento. Mas aquela palavra que você falou pode ficar maquinando na cabeça, no pensamento da pessoa que ouviu, e aquilo a prejudicará, a levará a tomar uma decisão de destruição. Mas as palavras que nós falamos têm maior poder ou maior força sobre as pessoas que têm uma autoridade, aquelas pessoas que foram colocadas pelos homens ou por Deus embaixo da nossa autoridade. Tenta imaginar, você é um pai ou uma mãe. As palavras da tua boca para seus filhos, você tem autoridade sobre eles. Por isso, muito cuidado para não proferir maldição contra seus filhos, para não proferir palavras malditas de prejuízo. Às vezes não pensamos quando falamos e ao proferirmos a palavra são impensadas, mas nós temos autoridade. E então nós falamos e depois nos arrependemos, mas achamos que foi tarde para voltar atrás. Não, irmãos, você precisa entender que depois que você fala, você precisa tomar uma providência se você se arrependeu. Se você... Antigamente era... Até hoje, às vezes, os pais falam, mesmo que brincando, mas fala contra o filho, esse menino é um cabeçudo. Cuidado, irmão. O seu filho ouve essa palavra e de tanto ouvir, ele vai acreditar que ele é um cabeçudo, que ele não vai aprender nada. Ao invés de você falar essas tolices, começa a proferir sobre o teu filho palavra de bênção. Esse menino é uma bênção. Esse menino é inteligente. Esse menino será grande. Essa menina será grande. Ela fará proezas na sua época. Começa a dizer palavras de sabedoria para os seus filhos. Pare de dizer palavras de maldição. Ah, pastor, mas se eu já falei, o que eu faço? Palavras são decretos, são sementes, lançadas no entendimento ou no pensamento da pessoa. E todo decreto precisa de um novo decreto para ser anulado ou cancelado. Todo decreto feito por uma autoridade, ele
para ser cancelado, ele precisa ter um novo decreto para editar. Ah, eu nomeio fulano para tal cargo. Ah, eu me arrependi, não vou nomear mais. Eu tenho que fazer um novo decreto e falo, eu destituo fulano de tal cargo. Assim também são nossas palavras. Quando você deu uma palavra de maldição ou uma palavra negativa acerca de alguém, lance outra palavra cancelando, anulando aquela palavra maldita. Ah, meu filho, eu anulo essa palavra que eu falei para você. Você não é cabeçudo, você é inteligente e sábio. Anula, cancela a palavra maldita e assim seguirá em frente, porque a tua palavra, embora saia ao vento aqui, no mundo espiritual ela é registrada. Por isso, daremos conta de toda palavra ociosa. Ela está registrada no mundo espiritual. Ela está decretada. Por isso, você precisa cancelá-la com uma nova palavra. Eu cancelo tal palavra maldita. Ela não tem mais vigor. Ela não poderá ser mais cumprida. E assim você segue adiante. Por isso, irmãos, eu te aconselho a pensar 2 vezes antes de falar. Também, em 1 Pedro 3, o apóstolo está repetindo um salmo, o Salmo 34. Ele é uma palavra que eu também gosto, é uma palavra de promessa. É uma palavra que vai te dar ânimo, força, vai te levar além. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparta-te do mal e faça o bem. Busca a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos para as suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Sim, irmãos, é contra os que fazem males. E por isso nós precisamos agir para que se cumpra essa palavra na nossa vida, para que nós sejamos abençoados. Esse salmo que o apóstolo repetiu é o salmo de número 34, do versículo 12 ao 15. Eu vou ler ele também e depois eu vou fazer algumas considerações acerca disso. Quem é o homem que deseja viver, deseja a vida e que quer longos dias para ver o bem? Guarda a sua língua do mal e os seus lábios de falar enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem. Procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Aqui, essa promessa está falando daquilo que nós seguiremos adiante, que iremos avante, que faremos a nossa vida se alongar, viver longos dias. Existem várias promessas na Bíblia para nos aumentar os dias, você viver longos dias na terra, mas hoje, como é do fruto da boca, eu vou falar só sobre isso. Você quer viver longos dias, quer prolongar a sua vida aqui na terra, então para de falar o mal, para de fazer intriga, para de ver defeito em todo mundo, para de estar comentando aquilo que mesmo sendo verdadeiro não interessa, não edifica. Às vezes você vê defeito em alguém e fica comentando com os outros e dando risada, fazendo chacota. Isso é palavra de maldição, irmãos. Você pode colher isso. Você pode vir sobre, mas é uma brincadeira. Não, pode ser brincadeira para você.
para aquela pessoa que tem aquele problema ou aquele defeito, não é brincadeira. É uma realidade, ela vive aquilo. E você faz chacota, você brinca, você se esquece que aquela pessoa tem um pai, uma mãe, que ouvindo alguém comentar essas brincadeiras tolas, se magoa, se fere. E Deus é testemunha contra você, irmão. Pare de falar acerca do filho dos outros, da filha dos outros. Falar de defeito alheio. Isso não te convém como servo do Deus Altíssimo. Isso não te edifica e, acima de tudo, levanta contra você, segundo essa palavra que lemos, condenação. E com isso você precisa se arrepender, pedir perdão diante de Deus, porque você está falando coisas tolas. E ao tolo cabe, como dizem Provérbios, açoite nas costas. Talvez já está acontecendo com você, sendo açoitado pelos problemas que está te acontecendo, e você ainda não se apercebeu que foram por causa de palavras que você proferiu no passado. Falou acerca de filho dos outros, da filha dos outros, de defeito do seu vizinho, do seu parente, riu até doer a barriga de algum defeito físico, de algum defeito na fala, de uma maneira simples às vezes de falar. Irmãos, parece brincadeira, mas não é. É muito sério o que eu estou te falando. Esse negócio de falar dos outros causa prejuízo em você e na sua descendência. Pare de estar proferindo palavras tolas, que só trará consequência para você e sua casa. Se você já fez, siga o conselho que eu dei, arrepende-te. Volte atrás, confesse ao Senhor, peça perdão, lance palavras cancelando isso que você fez lá no passado, anulando, tornando sem efeito aquelas palavras tolas que você falou, para que você possa seguir adiante, para que você seja abençoado e a sua casa, a sua descendência. Amém? Seja sábio e não deixe sequela para nenhum da sua descendência, nenhum deles colherá tolices, seja por palavras, seja por atitudes. Amém? Vamos adiante? No Salmo 109, esses dias, falando com um pastor amigo meu, um amigo amado, querido, ele me trouxe à lembrança esse salmo, esse versículo de Salmo 109, versículo 17. Eu vou ler esse versículo e vou fazer um comentário da maneira com que eu percebo ele, como eu vejo ele. Talvez você veja ele bem diferente, mas eu te dou um conselho. Observe as dimensões desse versículo para você analisar as suas atitudes. Salmo 109, versículo 17. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela se afasta dele. Que coisa maluca, né, irmãos? Quem deseja maldição? Quem ama maldição? Parece muito bobo esse versículo, né? Mas pare para pensar da seguinte forma. Aquele que profere palavras malditas, ele ama maldição. Seja contra uma pessoa, seja contra um lugar, ele está falando, ele está proferindo. Ah, fulano de tal é isso, aí ele profere uma maldição. Irmãos, ao falar isso, você está declarando com a sua boca, amaldiçoando alguém, ou um lugar, ou uma situação. Então você está amando a maldição, ao proferir uma palavra maldita. Você está amando a maldição, e por isso ela virá contra você. Ela te sobrevém. É isso que esse versículo está dizendo. Talvez você não tenha percebido a dimensão tão profunda que é. Porque amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Ah, mas como assim, pastor? Ninguém ama a maldição. É, irmãos. Mas quando você fala a palavra maldita contra alguém, você não está amando a maldição? Você está amaldiçoando alguém. Então você está amando a maldição.
ela virá contra você também. E você tem que tomar cuidado com isso. Porque aí você não ama a bênção, então você não atrai a bênção para você. Ao invés de receber bênção, recebe maldição. Porque é isso que você faz com tua boca. Ao falar palavras tolas, malditas, aos outros, para os outros, contra uma situação, contra um problema, e aquilo só vai agravando, vai virando uma bola de neve que quando você percebe, você está embolado no meio daquilo. São palavras de maldição, tolices, que você precisa se arrepender, voltar atrás, pedir perdão e proferir uma nova palavra de bênção, cancelando a maldição. Você precisa fazer isso. É necessário, porque já está decretado. Ao falar a palavra de maldição, você decretou lá no mundo espiritual. Agora você tem que ir lá e cancelar. Dizer uma palavra que anula aquela anterior, para seguir adiante, para ir em frente. É necessário, irmão, você entender isso. Eu tenho visto isso durante o meu ministério, de pessoas que parece que nada dá certo, tudo está de perna pro ar. E então nos pede ajuda e nós começamos a orar a respeito e a perguntar, a fazer. Lembra antigamente a sabatina? Começamos a fazer uma sabatina com o irmão ou com a pessoa e começamos a perceber que a maneira dela ver as coisas é tudo negativo. E aí, ao ver, ao invés de calar a boca, ela vai proferindo as palavras negativas, as palavras de maldição, às vezes contra ela mesma. E aquilo começa a sobrevir sobre ela, ela começa a receber aquilo. E quando vê, aquilo está emaranhado, que para achar a ponta, para desembolar, desembaraçar, fica difícil. Por isso, meu irmão, minha irmã, cuidado. Ser prudente ao falar, ao proferir palavras. Ser cuidadoso ao abrir da sua boca. Você poderá estar falando contra você mesmo. E isso não é bom. Além de ser imprudente e tolo. Vamos, irmãos, ser cuidadosos ao falar, ao proferir, até aconselhamento. A pessoa às vezes vem te pedir uma orientação e você vê que aquela orientação está de ponta cabeça. O que ela está pedindo não faz nem sentido. Ela quer uma orientação acerca do que não pode ser feito. E ao invés de você parar e dizer para a pessoa, não, meu irmão, isso não pode, isso está errado. Você precisa voltar atrás, examinar as escrituras e fazer segundo o que está escrito. Você se cala e ao se calar parece até que você concordou com ela. Não. Abra a tua boca e diz as palavras de bênção. Não, meu irmão, você tem que voltar atrás e se arrepender. Ser um conselheiro capaz, um conselheiro cheio do Espírito Santo, com sabedoria, que oriente as pessoas a se arrependerem, a tomar posições de bênção, a anular palavras malditas, a se arrepender daquilo que falaram, para que poderem ser abençoados. Amém? Em nome de Jesus? Então vamos adiante. A palavra de Deus também diz que pela palavra de 2 ou 3 testemunhas, há condenação. Lá existe, eu só vou citar 4 passagens, tem muito mais, mas eu vou citar 4. Deuteronômio 17:6, Deuteronômio 19:15, Mateus 18:16, segundo aos Coríntios 13:1. Essas passagens diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, uma pessoa é condenada ou inocentada. Tenta imaginar então assim, irmão. Eu falei uma palavra. Você não pode ser testemunha contra você mesmo, né? Você só confessa, o máximo que você pode fazer. Ao confessar, você assumiu a culpa, mas não testemunha contra você mesmo. Você assumiu a culpa e vai pagar pelo que você fez. E isso é jurídico. A Bíblia também. A Bíblia é um livro jurídico. É um livro de leis. Leis espirituais, morais e materiais. Ela vale aqui também. Mesmo que alguns falam, não, a Bíblia
O Bíblia é um livro de religião. O pessoal que segue a determinada religião que tem a obrigação de obedecê-la, irmãos. A palavra de Deus, Deus usou homens inspirados pelo Espírito Santo e decretou sua palavra. Determinou. Se você crê ou não, isso não importa, ela continua valendo. É igual o céu e o inferno. O céu é real, se você crê ou não, ele continua sendo real. O inferno também. Se você crê ou não, ele existe. Não importa a forma que você crê, ele é real, ele está lá, esperando aqueles que cometeram atrocidades, que não se arrependeram e não se acertaram com Deus em vida. É aqui, durante a nossa vida, que nós temos que nos arrepender, aceitar Jesus para sermos perdoados do nosso pecado. É o sangue de Jesus que lava dos pecados, que nos perdoa, é o sacrifício dele na cruz. Ah, pastor, mas eu sou um cara bonzinho. Se bondade fosse suficiente, Jesus não precisava morrer na cruz. Pensou nisso? Para que morrer na cruz se você sendo bonzinho resolve o problema? Não. A sua bondade não garante céu. A sua bondade não te livra do inferno. É o sangue de Jesus. É o sacrifício dele na cruz do Calvário que te garante salvação eterna. Não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo, homem. Hoje ele está ressurreto, sentado à destra de Deus e intercede por nós. É o nosso advogado lá no céu. Mas o mediador é Jesus Cristo, homem, aquele que foi sacrificado há mais de 2000 anos atrás. É ele que é o seu mediador com Deus. É ele que te apresenta diante de Deus através do seu arrependimento e a confissão de que você aceita o sacrifício dele na cruz do Calvário para que ele seja o teu justificador de salvação. Aí entra em vigor. É uma questão de lei, irmão. É lei espiritual. Não existe outro mediador entre Deus e os homens. Não existe outro que o justifique diante de Deus. Só Jesus Cristo, homem. Aquele que foi morto e crucificado, mas ressuscitou e vivo está à destra do Pai. Amém? Tá bom. Vamos seguir adiante, irmão. O que eu quero te falar é das palavras que você falou, das palavras que você proferiu. Mas a primeira testemunha, que é você mesmo, não serve de testemunha, porque você não pode testemunhar contra você mesmo, você pode confessar. Mas a palavra de Deus diz que por 2 ou 3 testemunhas, o culpado é considerado culpado e o inocente é inocentado. Tá bom. A palavra de Deus diz que a primeira pessoa a ser a testemunha é aquele que escreveu acerca daquele assunto. Então tenta imaginar. O primeiro versículo que nós lemos, irmão, Provérbios 6. Enredaste-te com a palavra da tua boca, prendeste com as palavras da tua boca. Quem escreveu? Salomão. Então Salomão é a primeira testemunha contra você. Você falou, fez uma promessa, ou então você amaldiçoou alguém. Pela palavra da sua boca, você se prendeu ao que você falou. A primeira pessoa que falou que é assim que funciona é Salomão. Então ele é a primeira testemunha, está escrito, ele deixou escrito que é assim que funciona. Então ele é um testemunho e testemunha capaz, porque ele registrou na Bíblia que isso está valendo. A segunda testemunha é quem te ouviu, irmão. Se você falou pelo menos para uma pessoa. Você não fala sozinho que você fez, fala. De vez em quando faz isso, meu irmão. Acontece, né? Pois é. Então eu quero que você tente imaginar quantas vezes você falou para alguém e só tinha aquele alguém. E você fala, ninguém mais ouviu, só fulano, e fulano é de confiança, ele não vai testemunhar contra mim. Esqueceu, irmão, que já tem Salomão dizendo que pela palavra da sua boca você se prendeu e deu a testemunha contra você. Também tem Jesus que disse, por toda palavra ociosa que sair da tua boca, você vai prestar conta. Entendeu? Às vezes a testemunha não é
presencial, é espiritual, é registrada na palavra de Deus. Então são por esses motivos que você tem que tomar muito cuidado pelo que você fala, do que você tem falado, do que você tem aberto a boca. Toma cuidado, meu irmão, seja zeloso, seja sábio. Não deixe palavras tolas sair da sua boca. Amém? Lá em 1 João, irmão, é um versículo que a primeira vez que eu li, eu levei um choque, porque eu não imaginava que funcionava assim, então a gente fica meio assustado com algumas passagens da Bíblia. Em 1 João, no capítulo 5, o versículo 7 diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Porque junto é a resposta. Então o apóstolo João está falando assim, olha, existe 3 testemunhas contra você no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A palavra sabemos que é Jesus, porque ele é o verbo vivo, que habitou entre nós. Hoje ele está no céu, mas ele continua sendo o verbo vivo. Ele ressuscitou. Ele testemunha contra você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou você acha que eles não sabem o que você tem falado? Ah, não, pastor, assim também não vale. Vale. Por isso nós temos que tomar muito cuidado do que falamos. O versículo 8 diz assim: e são 3 o que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 concordam num. O Espírito Santo, mesmo que é um, testemunha contra você no céu. Ele está aqui na terra, é ele que é o nosso cooperador, o nosso ajudador, mas ele também é testemunha contra você. O sangue de Jesus que clama lá do Calvário. Ele testemunha contra você, ele deu o sangue dele para te comprar, para testemunhar a favor ou contra você. E a água do batismo. Sim, ela também é uma testemunha contra você. Tenta então imaginar, irmão, que você está rodeado de testemunha. Não tem como você negar o que você tem falado. Você tem que se arrepender e confessar. E ao se arrepender e confessar, lançar novas palavras, sementes de bênção, sementes que darão novos frutos, porque aqueles frutos de malditos já estão nascendo, talvez você já está colhendo. Mas se foi semeado recentemente, eles ainda brotarão e ainda irão ser colhidos, precisa ser arrancados, para que não gere frutos malditos. Amém? E também eu quero que você pense, irmãos, quero que você medite nisso. Lá em Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, lá no capítulo 6, o versículo 7, ele diz assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Palavras são sementes que são lançadas. E se você semeou essas palavras, irmão, você precisa urgentemente se arrepender, voltar atrás e pedir perdão, lançar novas palavras de bênção, palavras que mudarão a tua vida e a vida dos teus amados, dos teus queridos. Sim, irmãos, há uma necessidade de nos arrependermos do que falamos, das palavras tolas que proferimos, porque elas trarão consequências para nós e para quem está ao nosso redor. Lembre-se disso, irmãos, não deixe que a palavra se propague, que a palavra seja levada ao vento e chegue aos 4 cantos. Não, se arrependa urgentemente e cancele esta palavra. Anule toda a palavra maldita, cancele cada uma delas, profira novos decretos de bênção. Amém? Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós. Amém. Que Deus vos abençoe, vos guarde, vos renove as bênçãos sobre você e te prospere. Em nome de Jesus. Amém.